Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá a todos! Eu sou o professor Rafael Procópio, este é o canal Matemática Rio, e aqui eu inicio uma sequência de videoaulas sobre cálculo. É muito importante, antes de iniciarmos o estudo do cálculo, que você obtenha o domínio de alguns conceitos básicos da matemática. Então, antes de começar as aulas sobre funções e entrar no cálculo propriamente dito, vamos fazer uma grande revisão da álgebra, da geometria analítica, até mesmo de funções, entre outros assuntos que são básicos para você compreender o cálculo. Esses exemplos eu tirei do livro do James Stewart sobre cálculo. É muito importante que você acompanhe todos os vídeos dessa playlist, para só depois começar com o cálculo, a não ser que você já sinta que domine plenamente todos os conceitos básicos da matemática. Para acompanhar a todos os vídeos do canal nessa playlist, é importante também que você se inscreva no canal Matemática Rio, pois assim você será notificado de quando os vídeos novos forem lançados. Mas chega de conversa, vamos começar com a resolução desses exercícios. Lembrando a todo mundo que matemática não se aprende apenas olhando o exercício ou olhando outra pessoa fazer. Você só vai aprender matemática quando você colocar a mão na massa, quando você pegar e resolver os exercícios. Portanto, esse primeiro exercício aqui, calcule cada expressão sem usar calculadora. Antes que eu resolva, eu sugiro que você pause esse vídeo e tente resolver você próprio. E aí depois confira com a minha resposta. Beleza? Já pausou? Já resolveu? Posso prosseguir? Pois bem, repare que todos esses exercícios aqui envolvem expoentes. Então, são contas de potenciação. Vamos dar uma breve revisada no conteúdo de potenciação. Se eu tenho um número a, não estranho falar número a, porque esse a está representando um número. Esse número a está elevado a um expoente n. Isso aqui quer dizer o quê? Que eu tenho uma série de multiplicações do a por ele próprio, um número n de vezes. Então, aqui o a ele aparece n vezes na multiplicação. Eu estou multiplicando a por ele próprio. Essa é a primeira coisa que você deve saber sobre potências. Depois, vamos estudar algumas propriedades da potência. Se eu tiver a elevado a m, que multiplica a elevado a n, quer dizer, eu estou multiplicando duas potências que têm bases iguais, lembrando que base, nesse caso aqui, é o a, o expoente é o m e o n. Beleza? Então, se eu estou multiplicando potências que têm bases iguais, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, m mais n. Por que eu faço isso? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado a 4. Isso aqui eu sei que vai dar 2 elevado a 7, basta eu somar os expoentes. Mas por que eu somo? Olha só, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Multiplico 2 por ele próprio 3 vezes, como eu expliquei aqui em cima. E o 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, quando eu for contar a quantidade de 2 que aparecem aqui nessa série de multiplicações, vou ter exatamente 7. Então, basta que eu some os expoentes, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Ficou claro? E se eu tiver uma divisão? A elevado a m dividido por a elevado a n. Na divisão de potências com bases iguais, basta que eu repita a base e subtraia os expoentes. Lembrando que aquele a elevado a n ali ele tem que ser diferente de zero, já que uma divisão por zero é uma indeterminação. Então, fique com isso na cabeça, o a elevado a n não pode ser igual a zero. E aí, por que subtrai? Pelo mesmo princípio. Imagine que eu tenho 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Então, uma outra forma de escrever isso daqui seria 3 elevado a 3, já que 5 menos 2 daria 3. É só subtrair os expoentes. Mas por quê? Olha só. 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes. Opa, isso, vezes 3. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Se eu simplificar esse 3 com esse 3 com esse, o que vai me sobrar? 3 elevado ao cubo. 3 está se repetindo 3 vezes aqui. Tá certo? Então, basta que na divisão de potências com bases iguais, eu repita a base e subtraia os expoentes, m menos n. Ficou claro? E se eu estiver fazendo uma potência elevada a uma outra? Por exemplo, a elevado a m elevado a n. Desse jeito aqui. Isso aqui será igual a elevado a m vezes n. Basta que eu multiplique aqueles dois expoentes. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui.
Então, se eu tiver 2 elevado a 3, que ainda está elevado ao quadrado, isso vai dar 2 elevado a 6. Por quê? Ora, se eu pegar esse número 2 ao cubo aqui como uma coisa só, basta que eu multiplique esse 2 ao cubo por ele próprio. E como a gente viu, numa multiplicação de potências de bases iguais, basta repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Tá certo? Agora tome muito cuidado. Isso aqui, 2 ao cubo ao quadrado, é diferente disso aqui. 2 ao cubo, que ainda está ao quadrado. Nesse caso aqui, quando não tem os parênteses separando um expoente do outro, isso vai dar 2 elevado a 9, já que o expoente 3 aqui está elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. São coisas diferentes. Os parênteses fazem toda a diferença, beleza? Se eu tiver a vezes b, que ainda está elevado a um expoente n, basta que eu distribua esse expoente n. Então, será a elevado a n, que multiplica b, elevado a n, outra propriedade da potenciação. Por exemplo, digamos que eu tenha 2 vezes 3 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Tá ok? De fato, eu vou repetir esse 2 4 vezes na multiplicação e o 3 também 4 vezes na multiplicação. Os parênteses aqui estão dizendo que os dois números aqui estão elevados a 4. Ficou claro? Na divisão, se eu tiver a sobre b elevado a n, a mesma coisa. Isso vai ficar a elevado a n dividido por b elevado a n. Não vou dar exemplo, porque é similar à multiplicação. Se eu tiver a elevado a m dividido por n, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de índice n de a elevado a m. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 3 elevado a 2 terços. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ficou claro? Sempre o denominador do expoente será o índice da raiz. E o numerador vai ser o expoente dessa base que vai estar dentro da raiz, o expoente do radicando. Lembrando sempre que quando eu tenho a elevado a 1, isso aqui é igual a ele indica que o a está se repetindo uma única vez. Se eu tiver a elevado a 0, contanto que o a seja diferente de 0, isso vai dar igual a 1. Por que dá igual a 1? Repara só, se eu tiver a dividido por a, esse a aqui de cima está elevado a 1, o de baixo também está elevado a 1. Então, se eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, isso vai dar a elevado a 0. Ao mesmo tempo, quando eu divido um número por ele próprio, isso dá igual a 1. Então, nós temos que um número elevado a 0 sempre dá igual a 1, contanto que esse a seja diferente de 0. Pois já vimos que uma divisão por 0 é uma divisão indeterminada. Tá ok? De posse dessas informações, a gente já pode resolver esses exercícios. Vamos lá, já tentou? Estou supondo aqui que você já tentou fazer e agora vai verificar se acertou. Vamos lá, na letra A, nós temos menos 3 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que o menos 3 multiplicado por ele próprio 4 vezes. E aí é o seguinte, a primeira coisa que eu vou ver aqui é o resultado do sinal. Na multiplicação, esse menos com esse menos aqui, sinais iguais, vão dar positivos. E aqui também, positivo. Então, eu termino com mais, que dá mais. E o resultado final, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 de novo, 27, vezes 3, 81. Então, deu 81 positivo. Uma coisa importante, sempre que eu tiver um número negativo elevado a um expoente par, portanto, se a base for negativa e estiver entre parênteses, isso eu sei que vai dar positivo, de antemão. Porque eu sempre vou ter um número par de multiplicações entre sinais iguais. E quando eu multiplico sinais iguais, dá sempre positivo. Agora, muito cuidado, por quê? Porque menos 3 elevado a 4 é diferente de menos 3 elevado a 4 assim. Os parênteses fazem toda a diferença. Nesse primeiro caso, o menos 3, incluindo o menos, está elevado a 4. Nesse segundo caso aqui, o menos não está elevado a 4, apenas o número 3. Então, a resposta daria negativa, que é o exemplo do B. Vamos fazer a letra B agora. Letra B, menos 3 elevado a 4. Como eu disse, o sinal de menos não está elevado a 4. Então, eu repito ele. E o 3 elevado a 4, como vimos ali, 81. Então, deu diferente. Repare que na letra A, 81 ficou positivo. A mesma coisa que eu escrevi 81. Não preciso colocar esse sinal de positivo aqui na frente.
E no segundo, na letra B aqui, deu negativo, porque o sinal não está elevado a 4. Tá claro? E na letra C? Na letra C, nós temos a base 3 elevada a um expoente negativo. O que significa um expoente ser negativo? Isso significa que eu estou, na verdade, lidando com o inverso dessa base aqui. Então, todos nós sabemos que 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4. Para o expoente ficar positivo, basta que a gente faça a inversão da base. Beleza? Então, isso daqui vai dar 1 sobre 81. Vou apagar aqui para poder fazer a letra D. Na letra D, a gente tem uma divisão de potências que tem bases iguais. Em cima está elevado a 23, embaixo está elevado a 21. Como nós vimos, quando eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, basta que eu repita a base, que é 5, e subtraia os expoentes. Então, 23 menos 21, isso vai me dar 5 elevado a 2, que vai dar 25. É 5 vezes 5. Certo? Então, deu isso aqui. Ficou claro? Na letra E, eu tenho novamente um número elevado a um expoente negativo. Então, 2/3 elevado a menos 2. Como eu expliquei, basta fazer a inversão dessa fração aqui. Então, vai ficar 3 sobre 2. E aí, o expoente de negativo fica positivo. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Tá ok? Para finalizar, a letra F, 16 elevado a menos 3/4. Novamente, vamos ter que inverter esse número. Então, vai dar 1 sobre 16, que está elevado a 3/4. Como nós vimos nas propriedades, esse 4 aqui, o denominador dessa fração, ele é o índice da raiz. Então, isso daqui vai ser uma raiz de índice 4 de 1 sobre 16, que está elevado ao cubo. Vamos ver se dá para simplificar isso daqui. Isso vai dar raiz de índice 4 de 1 sobre 2 elevado a 4. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Como é que eu sei disso? Ora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, apenas transformei esse 16 num 2 elevado a 4, para ver se eu consigo simplificar. Já que se eu tiver aqui um expoente 4, como eu tenho agora, eu consigo simplificar lá com a raiz. Bom, como a gente sabe, se eu multiplicar esse expoente 3 aqui pelo 4, beleza, eu posso fazer isso, através de uma das propriedades que eu mostrei anteriormente. Então, isso vai dar, na verdade, a raiz de índice 4 de 1 sobre 2 elevado a 12. Aqui eu posso eliminar os parênteses, porque 1 elevado ao cubo é 1, então não muda nada. E aí eu posso escrever de novo essa fração como sendo a raiz quarta de 1 sobre 2, tudo isso elevado a 12. E aí, pela outra propriedade que eu mostrei para vocês também, basta que eu divida, esse expoente 12 pelo índice da raiz, 4, que vai dar 3. Então, minha resposta final vai ser 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 1/8. Então, esse último exemplo aqui deu bastante trabalho, mas está aí o resultado. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, com uma revisão aí da matemática básica que você precisa saber para aprender cálculo. Portanto, acompanhe nossos vídeos, não deixe de se inscrever. Se gostou do vídeo, clique em gostei e espalhe nas redes sociais que o canal Matemática Rio agora tem um curso de cálculo. Então, brevemente, irei lançar o vídeo 2 com mais resoluções de matemática básica para que depois a gente comece a entrar no cálculo propriamente dito. A estudar funções, depois limites, derivadas e integrais. Ui! Então é isso, galera. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.